Bem, vamos começar então a apresentação. Então, quem sou eu? Meu nome é Keren Helena de Oliveira, né? Sou aluna do curso de Pedagogia, Polo EAD, Rio Verde, Goiás. Vamos para o próximo slide. Tá. Professor tutor da disciplina, né? No caso, professora, é a professora Lúcia Helena Nunes Junqueira. A disciplina Conteúdos e Metodologias do Ensino de Matemática. EAD Uniuc. Então, os antigos sistemas de numeração egípcio, babilônio, romano e chinês. Vou virar a câmera um pouco. Então, o sistema de numeração dos egípcios. Vamos falar um pouco sobre a sociedade, né, a civilização egípcia. Essa civilização, ela se desenvolveu no Egito Antigo, às margens do rio Nilo. Então, essa sociedade egípcia, ela é de mais ou menos 3.400 anos antes de Cristo. Papiro egípcio. Papiro egípcio era um documento, né, um tipo de papel que era confeccionado da planta papiro, em que os egípcios registravam, né, o conhecimento matemático deles. Referente ao conhecimento matemático dos egípcios, eles aplicavam muito na construção. Então, eles construíram pirâmides, a esfinge de Gizé. Eles aplicavam muito a matemática deles em construções. Lembrando que essas construções também, além de usar a matemática, exigia muita mão de obra, inclusive escrava, o que é lamentável. Então, eu sempre gosto de estar lembrando, né, pontuando essa situação, que apesar de ser muito bonito, também foi um momento triste da civilização humana. O registro, né, dos números dos egípcios era feito em hieróglifos, que é a escrita dos números egípcios. Então, esses hieróglifos, né, eram desenhos que representavam os números. Então, para o número 1, o desenho de um bastão, então de 1 até 9 era o desenho de um bastão. O número 10, né, era um calcanhar, aí já pulando já para o número 100, era uma corda, no número 1000, uma flor de lótus, um dedo para o número 10.000, um sapo ou girino para o número 100.000, e um homem com as mãos erguidas, né, que era usado para simbolizar o número 1.000.000. Então, o registro, né, do sistema de numeração dos egípcios era uma representação decimal por agrupamento. Então, quando ocupavam ali 10 bastões, esses 10 bastões, que representavam cada um o número 1, já poderia ser substituído, né, pelo calcanhar, que era o número 10. É um pouco parecido, né, com o que nós fazemos hoje com a nossa numeração. Só que, no caso dos egípcios, não era posicional. Então, a escrita deles não era um sistema de numeração, né? Era um sistema de numeração não posicional. Então, qualquer posição que colocasse as figuras, né, no caso, os hieróglifos, poderia-se ler o número sem nenhum problema. Então, sistema de numeração não posicional. E a escrita desses números, geralmente é escrita da direita para a esquerda. Então, no caso aqui do número que nós temos aqui,
que é o 2.535, primeiro vinham 5 bastões, 3 calcanhares, cada um vale 10, então 30. Aí vinham mais 5 cordas, que equivale a 500, e 2 flores de lótus, que equivale a 2.000. Então, aí eles representavam dessa forma o número 2.535. Lembrando que essa posição poderia variar, porque é um sistema de numeração não posicional, né? Então era só verificar o valor de cada figura, né? No caso, hieróglifo, e aí você saberia qual o número que estava sendo representado. O princípio, né, vou mostrar aqui nessa tela, já coloquei já na forma que nós usamos, a usual. Então, que seria da esquerda para a direita, a representação para melhor entendimento. É um princípio aditivo, então iam somando os valores, né? Então, temos aqui um calcanhar que vale 10, outro calcanhar que vale 10, e 3 bastões, cada um valendo 1, isso é igual a 23. Mesma coisa, a representação aqui do princípio aditivo do número 2.535. Os egípcios, eles não tinham um símbolo para o zero. No caso, para identificar o zero, né, poderia-se usar um espaço vazio, se quisesse representar o número zero, mas não tinha nenhum símbolo. Agora vamos falar do sistema de numeração dos babilônios. Então, a civilização babilônica, ela se desenvolveu na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né? A civilização babilônia, ela, referente ao registro da atividade matemática dessa civilização, eles usavam inicialmente placas de argilas, também denominadas tablets. Então, aqui a gente vê um registro aqui nessas placas. Então, existiam placas de vários tamanhos para representar, né, para registrar essa atividade matemática. Hoje, muitas dessas, né, algumas dessas placas de argila, elas estão aí em museus. O sistema de numeração dos babilônios era um sistema sexagesimal. Então, eles tinham 59 dígitos, que estão representados aqui, nessa figura, e mais o zero implícito. Então, o zero ficava implícito, deixava-se um espaço, né, em branco, quando queria representar um espaço vazio para representar esse zero. O sistema deles era um sistema de numeração posicional. Então, tinha uma posição, uma ordem, dependia o valor daquele símbolo, tinha uma posição a ser seguida. Então, ele era posicional. Então, a gente vai observar aqui que ele era um sistema de base 60, né? Então, a cada 60 símbolos, né, reunidos, era representado, poderia se representar um outro número, algum número, né? No caso aqui, seriam essa escrita, que é chamada de escrita cuneiforme, cada valor, por exemplo, esse símbolo aqui, vamos voltar aqui, o símbolo 1 é esse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir desses 9 aqui reunidos, poderia se representar o valor aqui correspondente a 10. E assim por diante. Então, aqui nós temos uma representação, né, como ele é um sistema de base 60, cada valor aqui, cada símbolo, né, que eles chamavam de escrita cuneiforme, seria multiplicado por 60, né, seria multiplicado por potências, né, de base 60. Então, eu tenho aqui 1 vezes 60, que é igual a 60, mais esse valor aqui é o 10 mais 2, 12. Então, 12 vezes 60 elevado a 0, 60 elevado a 0 é igual a 1. Então, isso vai ser igual a 12.
Então, 60 mais 12, aqui eu tinha a quantidade representada de 72 unidades. Mesma forma que nós temos 665 unidades e 8.644 unidades. Então, aqui no caso, nós temos aqui o 2, esse 2 aqui vezes 60 elevado ao quadrado, que é igual a 7.200, mais 24 vezes 60 elevado a 1, que dá 1.440, mais 4 vezes 60 elevado a 0, que é igual a 4. Então, nós temos aí, então, essa representação. Aqui, se a gente voltar aqui, nesse símbolo, a gente vai observar que tem um espaço, tá vendo? Esse espaço aqui, que foi deixado, é um espaço por representar aqui o número 60. Então, esse espaço seria aqui o 0, que está implícito aqui. E aqui, no caso, também desse outro aqui, que seria o 660, que aqui é o número 5. Então, dessa forma que eles representavam. Vamos falar agora do sistema de numeração dos romanos. O Império Romano desenvolveu-se na Península Itálica, né? E a matemática dos romanos. Os romanos, eles não se dedicaram muito à matemática, vamos dizer, matemática pura. Eles se dedicaram mais a aplicar a matemática a assuntos práticos. Então, aqui nós temos uma figura que apresenta aqui, né, a numeração romana, que é uma numeração que a gente usa ainda atualmente, né? O princípio dessa numeração é um princípio aditivo, que você vai somando aqui, eu tenho o número 1 aqui, né, o símbolo 1, aqui eu tenho 2 símbolos 1, então 1 mais 1, que é igual a 2, e sucessivamente. Uma coisa importante se dizer sobre os símbolos iguais. Símbolos iguais só se repetem 3 vezes. Vocês vão observar que somente 3 vezes, no caso aqui, os 3 aqui, símbolos que representam o número 1, aqui no caso do 3, né, 1, 1, 1, né, 1 mais 1 mais 1, mais 1, 3. Então, 3 aqui, aqui 3x, então 3c, 3m. Então, isso aqui não passava de, quando chegasse em 3, aí já havia um outro símbolo, não poderia utilizar mais de 3 símbolos iguais. Eles não utilizavam. Não tinha símbolo para o 0, né? No caso, eles não tinham um símbolo para o 0. São 7 letras do alfabeto, na formação desses símbolos, na representação, no caso o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Então, esses símbolos são símbolos que nós, esse sistema de numeração dos romanos, a gente ainda usa. São usados em quê? O que a gente ainda vê, né? E com certeza ainda vai continuar usando esses símbolos, esse sistema de numeração dos romanos, em transcrições de leis, denominação de séculos, mostradores de relógios, numeração de capítulos e volumes de livros. Então, aqui a gente tem uma figura de um relógio, né, com um mostrador, onde os números que são apresentados aqui, maiores, é no sistema de numeração dos romanos. Vamos falar um pouco agora sobre numeração, sistema de numeração dos chineses. A civilização chinesa se desenvolveu entre, né, as margens do Rio Amarelo e do Rio Azul. Então, segundo a lenda, um sábio, né, encontrou foi no Rio Amarelo, vou voltar aqui para ver, sim, no Rio Amarelo, ele encontrou uma tartaruga onde o casco dela, né, aqui no casco dela haviam alguns números, a representação de alguns números. Então, os números seriam 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 e 6. Então, representação aqui dos números, né, com essas bolinhas. E essa representação encontrada no casco, né, na carcaça dessa tartaruga,
deu-se o nome para esses números, de o quadrado mágico, ou Lotsu. Por que no quadrado mágico? Porque ao somar os números, né, dessa tabela que foi feita, desse quadrado que foi feito ali, tanto na horizontal quanto na vertical, todos os resultados são igual a 15. E 15, né, tinha a ver com os ciclos do ano solar chinês, porque esses ciclos são 24 ciclos com 15 dias cada. Então, isso é algo que para eles é um pouco místico. Os primeiros números chineses, eles foram escritos em carapaças de tartarugas e ossos de animais. Aqui nós temos números chineses escritos, né, que eram os números chineses que eram escritos lá nos ossos e carapaças de tartarugas, no início, né, lá da civilização, são esses aqui, né, são parecidos com esses que estão nessa figura. Então, aqui nós temos o número 1, 2, 3, 4, aí vem o 5. Então, era uma combinação de sinais arcaicos, né, antigos, e formas abstratas. Então, tem algumas formas aqui que são abstratas. E eles tinham também um tipo de notação de números, né, representados por varetas. Então, essas varetas tinham algumas varetas na vertical e outras com representação na horizontal. Podemos observar que, por exemplo, aqui o 1 está na vertical, aqui eu já tenho ele na horizontal, ele já tem um outro valor. Então, aqui eu tenho 2, tanto na vertical quanto na horizontal, e assim por diante. Então, esses valores mudavam. Então, nessa primeira linha, são esses valores que estão expressos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse valor aqui, esse tracinho aqui, nessa vareta que está na horizontal, ele vale 5. Então, mais um 1, 6. A mesma coisa aqui. 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 8. 5 mais 4, 9. Nessa parte de baixo aqui, já corresponde a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E assim eles continuavam sucessivamente para representar vários números. Era uma numeração posicional, né? E essas varetas, elas eram utilizadas para fazer cálculo no ábaco, né? Acho que a maioria de vocês já sabe o que é um ábaco. Eu não coloquei aqui, deveria ter colocado. Nós temos aqui, então, a representação do número 74. Então, nós temos aqui as varetas verticais, como valem, representam, né, no caso, unidades e centenas. Então, se eu tenho aqui vareta vertical, ela vai, essas aqui, no caso, nesse caso aqui, ela está representando unidades, é o número 4. Mas elas também representam centenas. No caso aqui eu tenho essa aqui, né, na vertical, que representa o 100. As varetas horizontais, elas representam as dezenas. Horizontais representam dezenas e unidades de milhar. Então eu tenho aqui, uma horizontal representando 2 unidades de milhar. Agora vamos ver as características do sistema de numeração decimal ou numeração indo-arábica. Correspondência termo a termo, que também é chamada de correspondência biunívoca. Então, segundo a história da matemática, o primeiro sistema de contagem, conceito de número, criado pelo homem foi a correspondência termo a termo. Realizar uma correspondência biunívoca, termo a termo, é atribuir a cada objeto de um conjunto um objeto do outro conjunto e continuar assim até que ambos os conjuntos se esgotem. Então, lá na civilização antiga, o que acontecia? O homem, para contar, como ele não tinha, para representar, né, uma quantidade, ele usava esse
sistema de correspondência termo a termo. Então, o pastor, pela manhã, quando ele ia colocar as ovelhas no pasto, ele pegava uma pedrinha para cada ovelha, né, que ia para o pasto. Ia colocando ali dentro de um recipiente. Então, ele colocava uma pedrinha para uma ovelha. A outra ovelha foi para o pasto, ele colocava outra pedrinha. Então, isso é a correspondência termo a termo. Era a maneira dele saber quantas ovelhas foram para o pasto, para a tarde, quando ele fosse recolher as ovelhas, ele saber se todas voltaram. Então, quando uma ovelha entrava, né, vamos dizer, para um tipo de um curral, ele tirava, por exemplo, uma pedrinha daquele recipiente. E assim, ele ia fazendo para cada ovelha que ia voltando. Se sobrasse pedrinha e não tivesse mais ovelha, ele teria que sair à procura dessa ovelha que faltou. Então, essa era um tipo de sistema de contagem. Foi o primeiro conceito de número, né? Lá usado pelas civilizações primitivas. Então, nós temos aqui, ó, para cada pedrinha, nós temos uma ovelha correspondente no outro conjunto. Então, todas as pedrinhas corresponde a uma ovelha, ou toda ovelha corresponde a uma pedrinha. O sistema de numeração decimal ou numeração indo-arábico, nós vamos falar primeiro da civilização hindu, né, que ela se desenvolveu na Índia, né, às margens do Mar Arábico e Oceano Índico. A matemática hindu, ela é responsável pelo progresso mundial da matemática, pelo aperfeiçoamento do sistema de numeração e uma coisa de grande importância, né, de grande diferencial dessa civilização foi a invenção do zero. Então, a gente hoje, atualmente, nós temos nosso sistema de numeração decimal ou numeração indo-arábico. Por que essa notação indo-arábico? Porque os hindus, eles desenvolveram um sistema de numeração decimal, posicional, vamos falar um pouco sobre isso, e esse sistema de numeração, ele foi transmitido, né, para a Europa, e os árabes contribuíram também com o aperfeiçoamento desse sistema de numeração. Por isso, hoje, a gente fala em notação, né, indo-arábica. Nós temos aqui nessa figura, né, um pouco do que foi acontecendo com esse progresso dos numerais na Índia, em cada época, e em locais diferentes também. Então, foi desenvolvendo, foi aperfeiçoando até os dias atuais, né, chegar ao que a gente usa nos dias atuais. A quantidade de símbolos para representação do sistema de numeração decimal. Um sistema de numeração decimal utiliza 10 símbolos, algarismos, diferentes para representar todos os números. Então, no caso, a gente tem aí no sistema de numeração, né, de 0 a 9, e são todos 10, né, algarismos, 10 números, 10 algarismos diferentes para representar todos os números. Nosso sistema de numeração é decimal ou indo-arábico. E recebe esse nome, pois foi criado pelos hindus, aperfeiçoado pelos árabes, que transmitiram o sistema para toda a Europa. Temos aqui uma figura, onde temos aí a evolução do sistema de numeração decimal hindu, né, hindu-arábico. Então, temos aqui o hindu lá em 300 a.C., 500 depois de Cristo, aí já veio na parte árabe, 900 depois de Cristo, árabe na Espanha, 1000 depois de Cristo, italiano, 1400 depois de Cristo, e atual, que é essa última linha aqui, que são os números que nós usamos atualmente. A base do sistema de numeração. A base de um sistema, né, é a quantidade, que eu esqueci de colocar a palavra numeração,
A base de um sistema de numeração é a quantidade de algarismos disponíveis na representação. Nosso sistema de numeração é decimal, como eu já disse, ou seja, de base 10. Portanto, é agrupado de 10 em 10. É composto por 10 algarismos diferentes, né? Havia comentado já. Os 10 algarismos que compõem nosso sistema de numeração decimal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a gente tem uma quantidade, agrupa, né? Uma quantidade de 10 elementos, a gente pode já substituir pelo número 10, nesse caso, dessa representação, se eu tiver essa quantidade. Nós vamos ver aqui, agrupamento de 10 em 10. 10 unidades representa o quê? É um agrupamento de unidades, que representa uma dezena. Isso é igual a 10. 10 dezenas, né? Esse agrupamento de 10 em 10 vale para unidade para dezena. Então, agora eu tenho 10 dezenas que corresponde, que é igual a uma centena. E isso é igual a 100. 100 unidades, né? 10 centenas é igual a unidade de milhar, que é igual a 1000. No caso aí, 1000 unidades. Vamos ver aqui. O número, o 1235 é um número decimal ou indo-arábico. Os algarismos do sistema de numeração decimal que representam o número 1235 são 1, o 2, o 3 e o 5. O número 1235 tem 5 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e uma unidade de milhar. Aqui tem uma representação polinomial do número 1235. Aí temos aqui essa representação, como ele é um sistema, né, decimal, então cada algarismo é multiplicado por uma potência de base 10. Isso começa aqui da esquerda para a direita. Vou comentar mais sobre isso nos próximos slides. A questão posicional do sistema decimal. Em um sistema decimal, o valor numérico dos algarismos que compõem um número é relativo. Então, ele vai mudar. Ou seja, o valor depende da posição que o algarismo ocupa na representação do número. Então, o número 1235 é composto pelos algarismos 1, 2, 3 e 5, como dito anteriormente. O algarismo 5, né, que é esse último aqui, olhando da esquerda para a direita, ele ocupa a posição das unidades. Portanto, seu valor numérico é 5. O algarismo 3 ocupa a posição das dezenas, portanto, seu valor numérico é 30. O algarismo 2 ocupa, né, ele está aqui, a posição das centenas, portanto, seu valor numérico é 200. O algarismo 1 ocupa a posição das unidades de milhar, portanto, seu valor é 1000. Então, dependendo da posição que o número está, né, que ele ocupa, o valor numérico dele muda, né? Vai depender, esse valor numérico depende da posição que ele ocupa. Então, se o 2, que está aqui, né, na posição das centenas, ele estivesse aqui onde está o 3, aí ele valeria 20, né? O valor numérico dele seria 20. É a utilização do zero no sistema de numeração decimal. Então, vamos falar sobre o zero, né? O símbolo zero é sunia, que significa vazio, utilizado para representar a ausência de quantidade, mas com concepção posicional foi inventado pelos hindus. Então, o zero estava implícito em outras civilizações como um espaço, né, que deixava ali em branco e vazio. Mas com representação, como representação de ausência, mas com concepção posicional, isso foi inventado pelos hindus. E o nome que eles deram foi Sunya, que significa vazio. Os árabes, fundamentados no sistema de numeração decimal posicional dos hindus, criaram um símbolo chamado Sif,
que tem o significado de vago, para representar o zero. Portanto, o símbolo zero e o conceito de zero que utilizamos atualmente é indo-arábico. Como já foi explicado antes, os outros, né, o sistema de numeração todo. Com isso, claro, o zero. Podemos afirmar que o zero no sistema de numeração decimal indo-arábico é utilizado para representar a ausência de quantidade ou de quantidades a mais em uma determinada ordem de uma classe. Então, a ausência de quantidade ou a ausência de quantidades a mais. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Em uma determinada ordem de uma classe. Então, temos aqui uma figura com a evolução do sistema de numeração decimal. Temos aqui Babilônio, temos aqui os símbolos, né, utilizados pelos babilônios. Podem observar que não tinha zero, eles não representavam, não tinha um símbolo, né, uma figura para representar o zero. E nem usava o mesmo conceito, né, que os hindus usaram. A civilização egípcia também não tinha nenhum símbolo para o zero. O Maia, sim, o Maia já tinha aqui uma figurinha, né, uma imagem para o zero. O sistema Maia, a gente não falou aqui, né, nesse trabalho, não abordou, mas ele era um sistema aditivo de base 20, tá? Aqui o sistema de numeração grego também não tinha nenhum símbolo para zero, romano também não. Sobre o romano a gente já falou, né? Nesses slides. Aí começou aqui na civilização hindu. Olha aqui a figura para, né, o símbolo para o zero, para representar a ausência de quantidade. Então, tem aqui, lembra bastante o que a gente usa hoje. Já o árabe, um pontinho um pouquinho menor, e aqui o indo-árabe, né, que é o indo-arábico. Então, esse aqui são os algarismos, né, os números do sistema de numeração decimal ou numeração indo-arábica. Sendo que 10 unidades é igual a uma dezena, relembrando que a gente falou nos slides anteriores, 10 unidades é igual a uma dezena, e que 10 dezenas é igual a uma centena, podemos analisar o número 100 na tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela aqui, uma tabela das classes de unidades simples, onde nós temos a primeira ordem, que é unidades, onde está aqui o símbolo zero. Segunda ordem, dezenas, está também o símbolo zero, né? O número zero, podemos falar como número, zero. E terceira ordem, que é a ordem das centenas, temos aqui o número 1. No caso aqui, esse número 1 está representando uma centena, que é igual a 100 unidades. Então, vamos analisar, né, esse número 100 na tabela abaixo. Então, podemos concluir que o zero da segunda ordem, aqui na segunda ordem, o zero está na ordem das dezenas. Representa a ausência de dezenas a mais, né, além daquelas que compõem a classe da centena. Então, aqui nós sabemos que nós temos aqui, né, que esse zero aqui aparece por quê? Porque aqui no 100 nós temos o quê? 10 dezenas. Então, se eu tenho 10 dezenas, elas não ficam aqui. Eu deixo aqui o zero e passo, essas 10 dezenas são transformadas em uma centena. Então, aqui, esse zero representa que não tem nada, nenhuma dezena a mais do que uma centena. Se eu tivesse 110, aqui eu teria uma dezena aqui, estaria aqui o número 1. Mas não tem, então aqui fica zero. Vamos agora ver o zero da primeira ordem, que é aqui, na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Representa a ausência de unidades a mais, né, de unidades a mais, além daquelas que compõem a centena.
Então, ela representa a ausência de unidades a mais, além daquelas que compõem a ausência, né? A ausência representa a ausência de unidades a mais, além daquelas que compõem a centena. Por que a centena? Porque aqui eu peguei, quando eu tinha aqui 100 unidades, 100 unidades não vai ficar aqui. Aqui só vai ficar até 9 unidades. A partir de 10, então, se eu tenho 10 unidades, essas 10 unidades vão ser iguais a uma dezena e vem um para cá. Mas eu tenho, no caso aqui, 100 unidades. 100 unidades, então eu deixo 0 aqui na primeira ordem, 0 na segunda ordem e coloco aqui o número 1 na terceira ordem, que é de centena. Então, essa aqui, esse está sendo o uso, né, do 0 nessa tabela. Então, é a ausência, está representando a ausência, né, de unidades a mais do que aquelas, não tem unidade. Se eu tivesse 101, aqui eu teria 1, né? Porque eu teria ali 10 dezenas, que passaram, que é igual a uma centena, então ficou lá na terceira ordem, ficaria um 1 aqui na unidade. Então, essa aí seria uma unidade a mais do que aquela que forma uma dezena. Então, ela ficaria nessa primeira ordem. Mas como não tem, então fica aqui o número 0. Então, é essa ausência de unidades que ele representa. E também de dezenas aqui, na segunda ordem. O fator multiplicativo do sistema de numeração decimal. Por se tratar de um sistema de numeração decimal, todos os algarismos que compõem um número é multiplicado da esquerda para a direita por potências decrescentes de base 10. Portanto, o fator multiplicativo do sistema de numeração decimal é utilizado para representar a forma polinomial de cada algarismo que compõe um número. Então, nós temos aqui a representação polinomial do número 1235. Essa é a representação dela. Olha, como é o sistema de numeração decimal, o que está acontecendo aqui? Eu tenho decimal e posicional, né? Não podemos esquecer disso. Eu tenho aqui os algarismos do número. Então, os algarismos do número 1235 são 1, que está aqui, 2, 3 e 5. Só que todos esses algarismos, eles têm que ser multiplicados, eles devem ser multiplicados por potências de base 10. Então, aqui, ó, porque é um sistema decimal. Então, aqui está o 10, aqui também, aqui e aqui. O que acontece aqui? O 10 aqui está elevado com a potência 3. Depois, no segundo, já uma potência 2, 1 e 0. Então, as potências estão em ordem decrescente, porque é um sistema posicional. Então, esse fator multiplicativo, no caso, é aqui, ó. O símbolo está aqui, de multiplicação. Então, o fator multiplicativo está aqui. 1 vezes 10 elevado ao cubo, 2 vezes 10 elevado ao quadrado, 3 vezes 10 elevado a 1, 5 vezes 10 elevado a 0. Então, essa é a utilização do fator multiplicativo, né, do sistema de numeração. Este é, né, o fator multiplicativo do sistema de numeração decimal. Vamos falar agora sobre o fator aditivo do sistema de numeração decimal. O fator aditivo do sistema de numeração decimal é utilizado para somar as formas polinomiais de cada algarismo que compõe o número, assim como a forma decomposta do número. Então, nós temos a representação polinomial do número 1235. Essa parte aqui a gente viu, né, lá, idêntica, lá no fator multiplicativo. Mas agora o que está em destaque aqui é o fator aditivo, que é essa aqui, ó, onde está ocorrendo essa adição aqui do quê? Da representação polinomial de cada algarismo, né, do número 1235. Então, ele soma, né, a decomposição aqui de cada algarismo.
Na verdade, ele soma a forma polinomial de cada algarismo. E também ele faz a adição também da decomposição do número, né? Porque quando eu tenho aqui 1 vezes 10 elevado ao cubo, 10 elevado ao cubo, 1000. Então, tenho 1 vezes 1000 mais 2 elevado a 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é igual a 100, então tenho 2 vezes 100. Mais 3 elevado a 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é 10, então eu tenho 3 vezes 10. Mais, né? 5 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, então 5 vezes 1, 1. Então, eu tenho aqui 1 vezes 1000, 1000. Mais, então, está aqui o fator aditivo. 2 vezes 100, 200. Outro fator aditivo. 3 vezes 10, 30. Mais 5 vezes 1, 5. Então, o fator aditivo está aqui representado, tanto nessa representação polinomial, quanto aqui na decomposição, né, na forma decomposta do número. Somando tudo é igual a 1.235. Então, é um sistema de numeração decimal posicional, aditivo, né? Aqui, né? Que usa o fator aditivo e também o multiplicativo. Então, essas são as principais referências consultadas. E essa foi a apresentação, né? Dos sistemas de numeração para a disciplina da professora Lúcia Helena, conteúdos e metodologias do ensino de matemática. Por hoje, o que eu tenho para expor é somente esse assunto que foi solicitado pela professora. Agradeço a todos pela oportunidade. Vamos encerrar, então, a reunião agora aqui, né, a gravação aqui no Zoom.